Muito bem, é com muita alegria que nós estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé, pela TV Canção Nova. Essa televisão é uma televisão católica que fica no ar 24 horas, não sai do ar nunca, só quando há algum problema técnico, e que é sustentada exclusivamente pela sua contribuição. É uma alegria nós estamos com esse programa já há mais de 15 anos no ar, a nossa Escola da Fé, que tem como objetivo trazer a você aquilo que está no coração da igreja, aquilo que há 2000 anos, né, o Espírito Santo colocou no coração da igreja, desde nosso Senhor Jesus Cristo até os nossos dias de hoje. Muito bem, eu quero começar, como a gente faz sempre, rezando, pedindo a graça de Deus, né? Porque não se pode fazer nada das coisas do reino de Deus sem a gente rezar. Jesus disse: permanecei em mim, eu permanecerei em vós, porque sem mim não podeis fazer nada, né? Se o ramo se destaca do tronco, ele morre. Então, a gente tem que permanecer em Deus, né? Aí vocês vão poder dar muito fruto de Jesus, né? Um fruto que permanece. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Damos graças ao Senhor pela nossa vida, damos graças ao Senhor por esse canal de televisão que leva a Tua Palavra ao Brasil, ao mundo, e pedimos nessa noite que o Senhor nos abençoe com o dom do Espírito Santo e com a vossa graça. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos na novena de São José, porque dia 19 é a grande festa de São José. Tá? No Brasil não é mais dia de preceito, mas no mundo inteiro é dia santo. Quem pode ir à missa no dia 19 deve ir à missa, porque no mundo inteiro é dia de preceito, é dia santo. No Brasil, a CNBB, com autorização do Vaticano, suspendeu esse preceito. Mas é preciso lembrar que São José é um santo de primeira grandeza da igreja. O que significa isso? Recebe um culto especial, chamado de protodulia. Maria recebe o culto de hiperdulia. Dulia quer dizer veneração, né? Porque um é pai de Jesus, outro é a mãe de Jesus. Então tem um culto especial. Santa Teresa d'Ávila dizia o seguinte: todas as festas de São José que eu lhe pedia uma graça, eu era atendida. É impressionante o que uma doutora da igreja diz. Então não perca a oportunidade. Se você puder, vá à missa, faça o seu pedido a São José e você vai ver que as graças serão concedidas. Muito bem, vamos saudar os amigos que estão aqui presentes no nosso auditório. Temos amigos de Sorocaba, São Paulo. Pode levantar a mão que o câmera aqui vai mostrá-los. Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, RJ, Aparecida, São Paulo, Cachoeira Paulista, São Paulo, Jaboão da Serra, São Paulo, Fortaleza, no Ceará, Taboão da Serra, Fortaleza, no Ceará, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Americana, São Paulo, São Sebastião, São Paulo, Goiânia, Goiás, Brasília de Minas, Minas Gerais. Tem Brasília em Minas também, eu não sabia não. Tá aí, ó. E tem também Campo Largo, no Paraná. Sejam bem-vindos aqui à Canção Nova, sejam bem-vindos à nossa Escola da Fé. E eu quero lembrar o seguinte, que você, se quiser, você pode mandar a sua pergunta para o nosso programa, ok? Porque no último bloco nós estamos aqui tratando dos sacramentos.
vamos continuar hoje o sacramento da Crisma. Então, quem tiver alguma pergunta, se eu souber responder, a gente vai responder no terceiro bloco do programa, ok? Você pode encaminhar pelo e-mail do programa, escoladafé@cancionnova.com, ou então pelo facebook.com/Escola da Fé. Ou você manda pelo facebook.com/Escola da Fé, ou pelo e-mail do programa, escoladafé@cancionnova.com. A Fernanda recebe aqui e passa para mim até o último bloco. Muito bem, quero lembrar também que a Canção Nova está já com sinal digitalizado em algumas cidades. Então, queremos informar que a Canção Nova chegou com sinal em HD na cidade de Salto, em São Paulo, com o canal 46.11. Então, pessoal de Salto, em São Paulo, canal 46.11 já, numa imagem bem melhor, porque é imagem digital. E também no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Navira, pelo canal 54.1. Então, sintonize aí 54.1, pessoal de Navira, que você vai já encontrar aí o sinal digital da Canção Nova, que é um sinal muito melhor, né? Uma imagem e um som muito melhor. Bom, aqui você está vendo muitas coisas que a Canção Nova também oferece a você pelo departamento audiovisual. Quero destacar aqui rapidamente esses 4 cursos que nos ajudam na Escola da Fé a fazer aprofundamento. Na vida espiritual nós precisamos de 2 coisas, reavivamento e aprofundamento. A árvore cresce para cima na mesma proporção que ela cresce para baixo, já reparou? Quanto mais a árvore cresce para cima, mais ela lança raiz na terra. É o aprofundamento. O cristão não pode crescer só para cima. O que é o cristão que só cresce para cima? Aquele cristão que vai, que corre, que prega, mas não reza, não estuda. Aí fica aqui naquelas grandes árvores que tem uma raiz pequenininha. Quando dá um vento, ou então quando vem a seca, morre. Esses cursos são para um aprofundamento, como também os livros que eu vou mostrar, sempre mostro aqui durante o programa. Um curso de História da Igreja de mais ou menos 100 horas, gravado em CD, para você ouvir no carro os 20 séculos de História da Igreja, separados em 20 capítulos. Catecismo da Igreja em 40 horas, explicando tudo que está aqui no Catecismo da Igreja de mais importante. É a base da fé católica. Quem conhece o Catecismo tem uma base católica muito forte. Um curso sobre a Bíblia, 100 horas, explicando a Sagrada Escritura, cada um dos 72 livros da Bíblia, e um curso sobre a família, mas começando lá no namoro, porque a família começa no namoro, não é? Namoro, noivado, casamento, os problemas conjugais, os problemas sexuais, as separações, problemas de nulidade, educação de filho, até a viuvez, né? São 25 horas. Eu recebo uma média de 5, 6 pedidos por semana para pregar retiro no Brasil. E a maioria deles é sobre família. Não dá tempo, não tem condição, não dá para atender. Então, este curso que eu gravei é para tentar suprir um pouco essa necessidade, ok? É bem detalhado, bem explicativo, então eu penso que pode ajudar aquelas comunidades que querem ter uma formação sobre isso e que não tem, às vezes, um jeito de fazer um encontro, fazer algo desse tipo. Muito bem, nós estamos então falando sobre a Crisma e vamos continuar aqui. Pode colocar ali para nós, Fernanda? Eu queria só hoje lembrar uma coisa muito triste, né? Um bispo ortodoxo do Iraque, dando uma entrevista hoje, chorou hoje não, esse dia, chorou copiosamente, porque pela primeira vez, ele diz, há muitos anos, não é possível celebrar a festa do santo padroeiro ali daquela localidade, por causa dessa coisa horrorosa chamada Estado Islâmico, né? Que está querendo banir o cristianismo de todas as regiões onde eles entram, né? Um bispo ortodoxo, não é católico, mas é cristão, chorando, né? Chorando de tristeza de eles não poderem celebrar a festa do santo padroeiro. Eu queria pedir que a gente reze muito, sabe? Reze muito, muito pelo que está acontecendo no Iraque, na Síria, enfim, naquela região ali do Oriente, tá? E vamos rezar também pelo Brasil. Vamos rezar pelo Brasil.
O Brasil está vivendo um momento político, econômico, social muito difícil. Temos que implorar a Nossa Senhora Aparecida que o Brasil caminhe na paz, caminhe na tranquilidade. Muito bem, estamos falando do Espírito Santo. E São Paulo diz que o Espírito Santo, ele dota a igreja de dons hierárquicos, carismáticos, né, que fazem o quê? A edificação da igreja. Os dons hierárquicos, né, o Papa, os bispos, os sacerdotes, são escolhidos pelo próprio Deus, são chamados, é um dom. Né? São Paulo, quando se despediu dos bispos de Éfeso, lá no ano 59, mais ou menos, que ele ia para Roma, ele teve aquele encontro emocionante com os bispos em Éfeso, e ele disse, vocês bispos, escolhidos pelo Espírito Santo, né? Cuidem do rebanho, porque eu sei que quando eu for embora, né, os lobos chegarão aqui, os hereges. E São Paulo deixa bem claro que os bispos escolhidos, eleitos pelo Espírito Santo, são os dons hierárquicos, mas também ele fala dos dons carismáticos. Né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e seguintes, né? Os dons. Então, nós falamos aqui, São Paulo diz lá, a um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, sempre, o dom, o que ele é? É uma manifestação do Espírito. O Espírito se manifesta através dos fiéis. Para quê? Para o bem comum, para a edificação da igreja. Então, ele fala, a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Foi o finalzinho da aula passada, eu estava falando disso. O dom da sabedoria, né? Que também é um dom infuso. Nós temos 7 dons infusos do Espírito Santo. Não são os dons carismáticos. Os dons infusos, sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, a pessoa recebe no batismo. Para quê? Para que se desenvolva a vida cristã nela. O dom da sabedoria é um dom de olhar a vida, olhar o mundo com a sabedoria de Deus. Entende? E não com a sabedoria simplesmente humana. Sabedoria de Deus. Né? A sabedoria da igreja. O Papa João Paulo II disse um dia o seguinte, que o século XX foi o século que mais fez mártires em toda a história da igreja, porque o século XX deu muito ouvido aos falsos pastores. Né? Aquelas filosofias ateístas de Marcuse, de Nietzsche, de Sartre, de Schopenhauer, e essa turma toda que não gosta de Deus, não gosta da igreja, né? Freud, Companhia Limitada, implantaram um ateísmo no século XX que gerou nazismo, gerou comunismo, gerou essas coisas todas. Só o comunismo fez 100 milhões de mártires, o nazismo fez 20 milhões, né? O Papa disse, o século XX deu muito ouvido aos falsos pastores. É a sabedoria do mundo, perversa, e tem a sabedoria de Deus. Os papas falaram, mas não ouviram o Papa, não ouviram Leão XIII, não ouviram Bento XV, não ouviram Bento XVI, não ouviram Pio XII, não ouviram Pio XI, não ouviram Pio X, não ouviram João XXIII, não ouviram João Paulo II e não ouviram Bento XVI. Preferiram ouvir os falsos pastores que mergulharam o século XX nas trevas, no sangue, na morte. Então, o dom do Espírito Santo é um dom de você olhar o mundo com os olhos de Deus, com a mente de Deus, com a sabedoria de Deus. Não é? Depois, pode passar. A outra é dada uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. Essa palavra de ciência é conhecer profundamente os mistérios de Deus e também os mistérios de uma pessoa. No movimento carismático, se reza muito pelas pessoas, né? E quantas vezes uma pessoa que está rezando sente, né? Uma manifestação do Espírito, de entender o que está acontecendo de grave na vida daquela pessoa, pelas quais um grupo está rezando, e manifesta isso
e reza sobre isso, e tantas vezes a pessoa é curada, é libertada. Isso eu já vi muitas vezes, né? Depois ele fala, a fé pelo mesmo Espírito. Essa fé é aquela fé operativa, a fé que faz acontecer, aquela fé que Jesus disse assim, se vocês tiverem fé, como um grãozinho de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha, sai daqui e te atira ao mar, e ela vai obedecer. Claro que Jesus está falando aí numa alegoria. Ninguém vai dar uma ordem para uma montanha, sai daqui. O que Jesus quis dizer com isso? A gente faz coisas inacreditáveis. Quer um exemplo? Canção Nova. Começou uma casinha com 10 pessoas lá na cidade de Lorena, aí há mais de 30 e tantos anos. Hoje é uma montanha que cobre quase que o mundo inteiro. Por quê? Porque a fé operativa de um homem chamado Monsenhor Jonas Abib, com mais de seus colaboradores, Eto, Luzia, os consagrados, que hoje são mais de 1000, uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, realmente faz acontecer toda essa... Então, essa fé operativa, da pessoa se jogar em Deus sem medo, né? É um dom do Espírito Santo. E nós temos que pedir. Porque é impressionante. Como é que a gente pode entender, por exemplo, que uma instituição como essa, que precisa de cerca de 20 milhões de reais por mês, está aí funcionando há mais de 30 anos. Não é? É só pela graça de Deus, só pelo dom do Espírito Santo. É o dom da fé. Né? Depois ele fala a outra graça de curar as doenças. O catecismo da igreja fala claríssimo. Deus dá a algumas pessoas o dom de rezar e a pessoa vai ficar curada. Está aqui no catecismo da igreja. Né? Só você procurar aí que você vai encontrar. Parágrafo 1508. 1508 do catecismo diz assim, ó. Faço questão de ler aqui. Diz aqui. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça do ressuscitado, para manifestar a força de Jesus que está presente, ressuscitado. Bonito, né? Mas aí ele fala aqui também o seguinte, que às vezes Deus não cura, né? É como aquele caso, ele cita aqui, aquele caso da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, em que São Paulo pediu ao Senhor por 3 vezes para tirar dele aquele espinho na carne. São Paulo dizia que era assim como se fosse um anjo de Satanás a esbofeteá-lo. Pedi 3 vezes ao Senhor que tirasse de mim esse espinho na carne. Mas ele disse, não, Paulo, basta-te a minha graça. Mas é interessante que Jesus fala para São Paulo, por que não tirou o espinho na carne? Para que você não caia no perigo da vaidade. Interessante, está escrito. Você pegar segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, lá pelo versículo 7, São Paulo diz, eu tive a visão do terceiro céu. Para que eu não caísse no perigo da vaidade, foi-me dado um espinho na carne. Todos nós sabemos o que é esse espinho na carne, né? Aquilo que incomoda, aquele pecado que você sofre por causa dele, ou aquela doença, né? Alguns especialistas em São Paulo dizem que São Paulo, esse espinho na carne, talvez era uma doença que ele tinha na vista, ou uma malária que ele muitas vezes sofria com ela, que ele tinha pego naquelas viagens missionárias. Era algo que incomodava muito São Paulo. Então, muitas vezes as pessoas rezam e não fica curada. Deus sabe por quê. Entende? Às vezes cura. Então, quando a gente reza por alguém, Deus pode dar 3 respostas. Sim, curo agora. E muitas vezes acontece. Segundo, espere, não está na hora ainda. Ou então Deus diz, não vou curar. Não vou curar porque não é bom. Então, é preciso entender que muitas vezes, quando as pessoas rezam por alguém e não há a cura, não é falta de fé. Deus tem motivo para não curar. Ele diz para São Paulo, eu não vou te curar para você não ficar vaidoso. São Paulo,
Agora imagina nós. Deus tem os seus motivos também para, às vezes, dizer assim, ainda não, espere mais um pouco. Bem, vamos para o nosso intervalo, que já está na hora. Já voltamos daqui a pouquinho, espere aí.